Deus seja engrandecido, Deus seja louvado. Que dia que é mesmo hoje, pastora Sheila? 17º dia. Deu uma chuva aqui tão forte, tão forte. A irmã Denise está com a gente aqui desde o primeiro dia. Só faltou um dia lá. Eu falei assim, pastor, agora eu vou entrar no pare. Quando foi daqui a pouco começou a chegar o povo aí que não está deixando para ninguém. E isso é para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os dias de buscar por fé e por ousadia. Vamos lá, minha fé. Se assente, igreja, pode se assentar. Amém. A Bíblia diz assim que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Hebreus 11:1 diz que isso é fé. E que ousadia? Ousadia é a capacidade que você tem, né, de tomar atitude que os outros não tomam. Então, podemos dizer que fé e ousadia, elas caminham juntas. Fé e ousadia, no perfeito conceito, elas caminham juntas, né? Na verdade, a fé, a gente costuma explicar a fé como sendo um documento de posse. É quando você chega numa casa e pergunta assim: você tem uma casa? Tem. Qual é a prova que você tem de que essa casa é sua? A pessoa, ela apresenta lá a escritura. Eu tenho um carro. Tem. O que você me apresenta? Você me apresenta o carro ou você me apresenta o documento do carro? Eu quero o documento do carro. Porque às vezes aquilo que nós vemos não te pertence, mas o que dá valor mesmo é o documento. Então a fé é um documento que você tem ou você não tem. A fé não tem essa, não, ou você tem ou você não tem. Ou você tem o documento ou você não tem o documento. Ou você é o dono ou você não é o dono. Não, mas eu estou morando ali, tá morando, mas você tem o documento? Não tem. Se você não tem o documento, você não é o dono. E ousadia é essa capacidade que a gente tem de tomar atitudes que ninguém toma. Nós vamos aprender muito sobre isso aqui hoje. Vamos falar muito sobre isso, porque esse tema, fé e ousadia, é importante para nós, na nossa vida. E a gente, muitas vezes, não percebe como isso é tratado, como isso tem a ver com a gente, né? Se você abrir, por exemplo, lá no livro 1 Josué, no capítulo 1, né, Josué capítulo 1, você vai ver que Deus, ele tem uma conversa muito séria com Josué. Ele fala assim: Josué, começa assim, logo no primeiro versículo, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O coração de Josué estava em frangalho. Afinal de contas, aquele que havia andado durante 40 anos, né? A gente não está falando de 40 dias, nem de 40 minutos, né? Nós estamos falando de 40 anos. Josué viu Moisés ali desde o primeiro dia e foi até o último dia com ele ali. Ele viu as maravilhas, viu os milagres, ele viu tudo, enfrentou cada guerra, cada batalha, esteve sozinho com Moisés lá, quando todo mundo quis abandonar ele. Ele falou: não, eu estou junto com o meu líder aqui. E ele permaneceu 40 anos. E agora Moisés morre e a obra tem que dar continuidade. E aí Deus fala assim para: olha, Moisés está morto, Josué. Moisés está morto, levanta-te. O termo é bem forte: levanta-te, porque Josué estava o quê? Estava prostrado, estava abatido. E ali ele começa a dar para Josué algumas coisas. Assim: olha, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé vai ser seu, desde o deserto. Ele dá a extensão de tudo: deserto do Líbano, até o grande rio Eufrates, terra dos heteus, o grande mar, o poente do sol, será o vosso termo. Ele deu a entender que Josué, aonde Josué colocasse os pés, seria dele, ok? Isso ainda deu uma promessa: ninguém vai poder te resistir, não, sabe? Assim como fui com Moisés, eu também vou ser com você. Não vou te deixar e não vou te desamparar. Ou seja, Deus está dizendo para Josué não ter medo. E parece que o coração de Josué ainda estava meio preocupado, porque ele diz assim no verso 6: então somente você se esforça e tem bom ânimo, porque eu deixo uma outra promessa: você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Preste atenção nisso. Eu jurei dar essa terra aos seus pais. E você, Josué, você vai ajudar esse povo.
a entrar nessa terra aí, né? E ele falou assim, só que tem um segredo, você tem que ter o quê? Você tem que se esforçar, verso 7, tem que se esforçar, você tem que ter um bom ânimo, e tem que ter um cuidado. Ele fala a respeito também de cuidado aqui no verso 7, de fazer conforme a lei. Então existia alguma coisa que Josué devia fazer, e isso era conforme a lei, né? Moisés tinha deixado uma ordem, então tinha que seguir a ordem, tinha que seguir o modelo, não podia desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas de uma forma prudente, tinha que saber como conduzir, como ele ia andar. Diz assim, não te aparte da boca do livro, no verso 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus estava dizendo aqui para Josué? Olha, Josué, que a palavra que você ouviu de Moisés, a palavra de Deus que está nos livros que Moisés escreveu, tem que estar na tua boca. Então a resposta de Josué teria que ser a resposta que estava contido no livro da lei, amém? Então aqui a gente, sem avançar muito, a gente já começa a entender que para você ter sucesso, para você concluir o projeto que Deus tem na tua vida, você que é crente, você tem que ter o que na sua boca? Palavra. A palavra que está escrita na palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra do técnico lá, não é a palavra de ninguém, é a palavra do Senhor. Essa palavra é a palavra que faz a diferença. E ele diz assim, não se aparte, e ainda diz assim, não estou te mandando, não é eu que estou te mandando, então se esforça, tem bom ânimo. Se esforçar e tem bom ânimo, é uma palavra que a gente dá para quem está um pouco abatido. E ele torna a dizer no verso 9, não tenha medo, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, do verso 1 até o verso 9, Deus tem se tratado com Josué, animando Josué, fortalecendo Josué, porque Josué diz assim, mas o que pode substituir um grande líder como Moisés? A obra é grande, a tarefa é grande, a dificuldade é grande, o aperto é grande. Como é que a gente vai sobreviver a tudo isso daí? Porque a obra que Moisés fez foi muito grande. Moisés falou com Deus ali, Moisés viu Deus ali na sarça ardente, Moisés subiu ao monte, tratou com Deus ali 40 dias, 40 noites ali no monte, recebeu a tábua da lei. A obra que Moisés fez foi muito grande. Como é que a gente faz? Como é que a gente sobrevive a tudo isso aí? Mas Deus está dizendo, olha, Moisés morreu, você tem que continuar a obra. Para você continuar a obra, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo, você tem que ter a palavra de Deus na tua boca. Então, esforçar e ter um bom ânimo, por quê? Porque através disso ele ia fazer o povo herdar a terra. Olha só, se faltasse a ele ânimo, se faltasse a ele esforço, se ele não colocasse força, ele não conseguiria isso. E por que Deus está chamando Josué para fazer isso? Porque Deus está chamando Josué, como às vezes vai me chamar, ele vai chamar você também, para realizar algo que ninguém havia realizado. Moisés foi grande, mas colocou o povo na terra? Não. Então às vezes você fica se pensando, mas como que Deus pode me usar? Deus pode. Deus pode usar você para fazer coisas que ninguém fez. Deus pode usar a sua vida para estar no lugar onde ninguém estava, nunca chegou. Eu estava agora há pouco, aqui antes de vocês chegarem, estava olhando as fotos do Google, e aí eu achei aquela foto, a foto de 2006, quando eu estava em 2006, missionário no Congo Democrático. Foi a última foto que nós tiramos lá, quando nós formamos ali os alunos, na escola de teologia. Começamos com 14 alunos, e terminamos com 35 alunos. Começamos uma escola com $70. Era o único dinheiro que eu tinha, era $70. Eu lembro que eu pedi para a pastora Sheila enviar um dinheiro para mim, ela conseguiu enviar. Naquele tempo o dinheiro demorou quase 25 dias para chegar o dinheiro, pensa. Hoje você manda o dinheiro em 25 minutos, está na conta da pessoa lá. Naquele tempo ela levou 20 dias para chegar o dinheiro. E quando chegou o dinheiro, ainda pediram dinheiro para mim. Eu falei assim, eu não tenho condições de dar esse dinheiro. Aí começamos a escola com apenas $70. Mas daqueles $70 nós formamos um
Então ninguém tinha chegado ainda à tarde. Nenhum estrangeiro tinha chegado para formar uma escola dessa maneira. Deus me levou naquele ano a entrar em lugares onde eu fui o primeiro missionário branco a entrar, quando nós entramos em Mangulo. E eu sempre conto essa história, né? Quando eu cheguei lá, a gente chegou em Mangulo, o ônibus nos deixou na estrada e nós andamos cerca de 14 quilômetros no meio da mata. Era mato de um lado, mato do outro, às vezes tinha uma parte meio deserto, às vezes tinha um lugar que nós passávamos, nós vimos aquelas fontes de água, né? E eu brincava com os irmãos, Tarzan passou por aqui. Ele falou assim: não, Tarzan está no Brasil, aqui não está não, né? E ali a gente foi brincando, e eu lembro que quando nós chegamos na aldeia de Mangulo, quando nós entramos assim um trecho bem estreito de rua, né? Quando eu coloquei os pés na aldeia, começou um tiroteio. Eles começaram a dar tiros com aquelas armas muito grandes, aqui eles chamam de bacamarte, era um rifle muito grande, e eles dando tiro para cima, eu falei assim: espera que esse tiro não venha para esse lado, né? E ali nós ficamos ali cerca de uma semana. Naquela semana que nós fizemos ali, Deus ele deu graça para algumas coisas ali. Nasceu uma criança, colocaram o nome da criança com o nome de Claudinei. Eu ainda preciso retornar até Mangulo para ver o meu Claudinei que está lá. São presentes que Deus te dá por coisas que somente eles fazem. Não, é que você foi o primeiro missionário branco. Tem 18 anos. O primeiro missionário, 18 anos. 18, está fazendo 18 anos agora. Vai fazer 18 anos agora no mês, acho que de março, abril, por aí. Acho que deve estar fazendo 18 anos. Acho que deve estar fazendo 18 anos o menino. Pessoal, então você tem uma história, você tem um legado. Então Deus te leva ali naquele lugar. Ninguém chegou, você chegou, amém? E às vezes eu vejo as pessoas, eu dou esse recado para os pregadores. Tem pregador que fala assim: não, eu fui pregar lá na igreja tal, onde pregou fulano, onde pregou ciclano, onde um ou outro já pregou, você é apenas mais um. É verdade. Mas quando você prega onde somente você foi, você é o único, você é exclusivo, você é diferente, você tem uma história marcada. E daí também nós saímos e nós fomos pregar em outra cidade chamada Inga. Também Inga, estrangeiro não entra lá, porque Inga é uma cidade onde tem a usina hidrelétrica do país. É uma cidade militar. E nós entramos, ficamos lá, tivemos a oportunidade de fazer um grande trabalho evangelístico lá. Eu tive a oportunidade de conhecer a usina, o reator da usina lá hidrelétrica de Inga. Eles disseram: esse reator não funciona, está sempre quebrando. Eu falei assim: eu posso ver? Ele disse: pode. Eu desci no lugar de segurança nacional. E chegando lá, eu coloquei as minhas mãos naquele lugar, orei, e depois de alguns anos eu fiquei sabendo que aquele reator, eles conseguiram encontrar o defeito daquele reator. Aquele reator nunca mais falou da maneira como parava. Então veja que Deus ele vai te levando para lugares que não levou mais ninguém. Ninguém mais desceu ali, nem eu vou descer novamente ali. Mas naquele tempo Deus ele fez essa grande graça, né? Dá essa ousadia. Eu lembro que quando nós estávamos ainda em Mangulo, tinha um rapaz que eu vendo, andando ali pela aldeia, né? Eu vi um rapaz que ele estava com o pé machucado, ele estava andando assim, me chamou a atenção. Eu fui ver, eu perguntei o que era, ele falou assim: ele foi cortar madeira no mato e ele acabou cortando com o machado, cortou o pé, estava sangrando, estava doendo muito, né? Eu falei assim: espera aí que eu tenho um remédio para você. E aí eu fui lá na casa onde eu estava, peguei aquele remédio, peguei um pouco de sabão que eu tinha, pedi uma bacia com água e todo mundo ficou olhando aquela situação. Eu fui lá, peguei o pé do meu irmãozinho, passei sabão, higienizei direitinho, e aí eu coloquei aquele gel, aquele creme, em 3 dias a cicatriz, o pé dele havia fechado, a cicatriz. Glória a Deus, Deus é fiel. São coisas que Deus coloca, e está tudo isso passando na minha mente, lembrando que Deus ele faz isso por quê? Porque nós tivemos o quê? Ousadia para fazer algo que talvez ninguém queira fazer. Será que você está ousado? Será que você é ousado para que a promessa de Deus possa se cumprir na sua vida? Porque veja só, aquela geração iria receber algo que foi prometido a outra geração. Aquela geração que estava entrando na terra não havia conhecido o Deus que os seus pais haviam conhecido. Alguns estavam nascendo, alguns eram crianças ainda eram meninos, não tinham visto todas aquelas maravilhas, mas aquela geração que entrou, ela era uma geração que estava recebendo uma promessa que foi feita a outra geração. Então de repente, meu irmão, minha irmã,
se prepara, porque você pode receber, você pode ser o resultado de uma promessa que foi feita uma outra geração, mas você vai permanecer. Se você permanecer o quê? Firme, né? Então o que a gente aprende aqui? Que fé e ousadia fala do quê? Fala a respeito de posicionamento. Amém. Sempre quando você fala de fé e você fala de ousadia, você fala de posicionamento. Amém. E fé e ousadia fala a respeito de você tomar atitude, porque a fé é o firme fundamento. Fé, ela é atitude. Ousadia, ela é o quê? Ela é também atitude. E fé e ousadia falam em viver o que foi prometido, ainda que você não tenha alcançado. Porque a fé fala daquilo que você espera. E ousadia fala a respeito daquilo que você acredita ser. Então, como é que eu posso ter fé e não ter ousadia? Como é que eu posso? Eu posso ter ousadia e não ter fé? Posso. Nós vamos ver isso também. Então, Deus nos dá a promessa e nos dá o meio para vivermos a promessa. Então, o que Josué precisava fazer para tomar posse da promessa? Ele tinha que primeiro se levantar, depois ele tinha que pisar na terra que foi prometida, amém? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se levantar. Levanta desse chão, levanta desse choro, levanta do seu luto, levanta da sua derrota, levanta da sua miséria aí, tá certo? Se levanta e começa a tomar posse da terra que Deus tem prometido para você. Então você precisa tomar posse, precisa se levantar, parar de reclamar, parar de murmurar e começar a caminhar na direção da terra que lhe foi o quê? Prometido. Amém. A segunda coisa, você tem que ser esforçado, porque não é fácil. Foi fácil, Maribel, chegar aqui hoje? Não. Ela estava me contando, pastor, eu já estava no meio do caminho. Aí de repente começou a chover, eu tive que me esconder. Então não é fácil. Às vezes tem coisa na minha e na tua vida que a gente tem que entender que a gente tem que encontrar uma maneira de chegar. Às vezes eu tenho que parar um pouco para avançar, mas o importante que eu quero que eu tenho que chegar. Também nós temos que ter bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo é resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que você tem de tirar coisas boas daquilo que não foi bom para você. Sabe aquele trauma que você teve? Sabe aquele prejuízo que você teve? Sabe aquela situação difícil que você passou? Tira uma lição disso. Não se entrega não. Toma isso como uma lição, toma isso como ensinamento, toma isso como algo que você vai trazer para a sua vida. Sabe aquela dificuldade que você teve? Leva para a sua vida como um momento para você tirar o quê? Tirar vantagem disso tudo aí. E ter um plano. Tem que ter um plano. Ninguém consegue ter fé e ninguém consegue ser ousado sem ter um plano. E qual era o plano na vida de Josué? Não abandonar o livro da lei. Qual é o plano que você tem que ter na sua vida? Não abandone a palavra de Deus da sua vida, amém? A palavra de Deus é o seu guia, a palavra de Deus é o seu mestre, a palavra de Deus é o teu horizonte. Aonde a palavra para, nós paramos. Aonde a palavra avança, nós avançamos. Se a palavra diz que é não, é não. Não adianta você querer forçar a palavra. Então você precisa ter essa palavra de Deus como sendo o teu guia, como sendo o teu mestre. Então todas essas atitudes tinham que ser tomadas por Josué. Por quê? Porque ele já tinha o quê? A promessa. Amém, Jesus. Se Josué agisse de acordo com a promessa, ele estava demonstrando a sua fé. A sua ousadia era o quê? Sobreviver e seguir o plano. Veja que a Bíblia, ela fala assim que homens são usados, com certeza, né? Agora, os homens eles podem ser usados e podem ser não só homens de fé. Aquela ousadia que você tem, que não é mediante a fé, é soberbo. Exemplo, eu posso ser usado porque eu sou forte. Eu vou lá e vou mostrar para todo mundo que eu sou o quê? Eu sou fortão, né? Então eu sou usado, ninguém vai se deter não. Não, eu posso ser usado, não, eu tenho dinheiro, eu faço mesmo, então eu vou ser usado, eu vou lá e banco mesmo. Por quê? Porque eu tenho o quê? Eu tenho dinheiro. Ou eu posso ser ousado porque eu tenho influência, eu quero ver alguém se meter comigo porque eu tenho uma proteção, mas isso não é ousadia, isso é soberba. Ousadia é quando você é capaz de resolver, de estar e de fazer coisas que ninguém faz. Amém, Jesus. De uma maneira humilde e de uma maneira serena. Então, Deus ele quer trabalhar conosco essa questão dessa força sem a gente maldizer a nossa sorte.
Então seja ousado, sim, mas seja ousado segundo a obra que Deus diz, segundo a palavra de Deus diz. Vamos ver alguns homens ousados aqui na Bíblia Sagrada. Veja só, por exemplo, Gideão. Gideão, ele é aquele que, enquanto a maioria estava se escondendo de medo, Gideão também tinha medo, tinha medo, tanto que ele tinha medo que ele estava trabalhando lá no lagar, mas a atitude dele era o quê? Em vez de ele se esconder com medo, ele preferiu trabalhar escondido. É diferente, enquanto um esconde, o outro trabalha. Ele era ousado ou não era ousado? Era ousado. Ele encontrou um meio, em meio à dificuldade, para resolver o seu problema. O que muitas vezes as pessoas fazem é fugir do seu problema, criando um problema maior ainda. Amém? Outro homem que a gente pode ver, está ainda em Gideão falando sobre ousadia, que veja que ele sai com 32 mil, mas teve que se valer de apenas 300, sem espada, apenas com canto, apenas com tocha, apenas com buzina. Que guerra é essa? Essa é uma guerra para quem é o quê? É ousado. Uma coisa é você sair com 32 mil, outra coisa é você ter que ir para a guerra com 300, amém? Quem está entendendo? Amém. Que a ousadia, ela não vem com aquilo que a gente tem, mas vem com aquela ferramenta que Deus coloca para a gente. Então, para Deus trabalhar a ousadia na vida de Gideão, teve que tirar toda a sua segurança, para que a segurança dele estivesse realmente na fé, na palavra de Deus. Por quê? Porque se Deus diz que eu vou vencer, eu vou o quê? Eu vou vencer. Não tem se, não tem talvez, não tem quem sabe. Se, talvez, quem sabe, é palavra de quem não tem fé, e é palavra de quem tem o quê? Não tem o quê? Ousadia. Então, quando nós somos ousados, o que acontece? Não, eu sou ousado por quê? Porque eu quero? Não, eu sou ousado porque Deus disse que seria. Se Deus disse que seria, é o que importa, é o que basta. Então, essa é algo que a gente tem que entender nesse primeiro ponto aqui. Podemos ser como Gideão, podemos ter medo, podemos ter dificuldade, ter medo, ter dificuldade, ter aperto, tem tudo isso aí. Mas o que mais tem? Tem uma promessa. Então eu trabalho debaixo da promessa. Deus disse para mim, então eu vou, amém? Mas você vai com quanto? Com 32? Não, vou com 300. E o resto? O resto é com Deus. O resto é com Deus. Outro homem ousado era Davi. O menino era ousado, não era ousado? Sim. Sai para uma guerra com apenas 5 pedras. O outro está armado de cima a baixo, escudo, espada, escudeiro, lança, capacete. O menino vai lá, se levanta com uma roupinha lá toda malhadinha de pastor lá, 5 pedrinhas lá no bolso, lá e ó, pau, na cabeça do gigante. Mas ele saiu por quê? Porque ele saiu apoiado na palavra do Senhor. A vitória de Davi estava que ele tinha ousadia, mas ele também tinha fé naquela palavra que diz que nenhum inimigo ia prevalecer. Então, muitas vezes, meu querido, Deus ele vai te dar ferramentas que só vai servir para você. Então, você vai sair na ousadia e você vai sair na fé. Literalmente, Davi viveu aquela palavra Golias, né? Golias, você é grande, mas não é 2. Ele viveu exatamente essa palavra, Golias, você é grande, mas não é 2. Mas com o Senhor, ele era realmente uma pessoa totalmente transformada e totalmente ousada. Quer ver outro homem ousado? Elias sozinho enfrentou uma nação. Qual foi a sua arma de guerra? A sua arma de guerra foi a restauração do altar. Então trabalhamos com medo, podemos confiar nos 30 mil, mas vamos para a luta com os 300, podemos ser como Davi, que usamos as ferramentas que nós temos, que olhamos para o gigante, por exemplo, você é grande, mas você não é 2, eu tenho as pedras, e eu tenho a promessa do Senhor, ou eu podemos ser como Elias, que temos que restaurar os nossos altares, porque sem restauração de altar, não tem vitória. Se você não restaurar o seu altar, não tem vitória. E qual a arma que ele usou? Ele usou o clamor de guerra. Ele clamou pelo Deus de Israel. Quando você clama por quem? Ai, Jesus, tem misericórdia. Ai, Deus, tem misericórdia de mim. Não, não é misericórdia do Senhor. Tu és Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és Senhor. Entra nessa batalha, entra nessa guerra. Porque parece muitas vezes que a gente está o quê? A gente está com medo. A gente está com medo.
A gente não está acreditando que Deus possa nos dar essa vitória. Mas eu digo uma coisa para você: se posiciona hoje. Amém. Se posiciona como Gideão. Se posiciona como Davi. Mas é grande. Opa, se o gigante é grande, então deixa eu preparar as minhas pedras aqui, porque esse gigante vai levar uma pedrada bem na testa dele. Vou derrubar o gigante aí. E vão matar o gigante com as suas próprias armas. Que é outro homem ousado, o apóstolo Paulo. Transformado, ele deixou de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido. Esse era ousado. Transformado, ele usou tudo aquilo que ele tinha, agora usou como vaso escolhido, ou seja, aquilo que antes ele combatia, agora ele passou a combater, ele confundiu todo mundo. Por quê? Porque a ousadia fazia parte da vida de Paulo. Ele não ficou ousado depois que ele reconheceu Jesus, não, ele já era ousado antes. Está entendendo isso? Sabe aquela ousadia que você tem lá fora para fazer uma série de coisas? É essa ousadia que Deus quer usar na vontade dele. Glória a Deus. Sabe aquela fé que você tem para conquistar isso, conquistar aquilo? É essa fé que Deus quer usar na sua vida para que você possa ser mais do que vencedor. Isso é fé, isso é ousadia, né? E você pensa que a vida de Paulo ela era fácil? Não era fácil, não. Olha só o que aconteceu com ele. Ele diz assim na palavra de Deus: olha, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Alguém faz a conta? Uma quarentena é 40, não é isso? Menos 1, 39. 5 vezes 40, ele recebeu aqui 200, menos 5, ele recebeu quantas chibatadas? 195 chibatadas. 3 vezes foi açoitado com vara. Açoitado, apanhou de vara. 1 vez foi apedrejado. 3 vezes sofreu um naufrágio. 1 noite e 1 dia passou no abismo, ou seja, passou no mar. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da nação, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e em fadiga, e em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez muitas vezes, além das coisas exteriores que me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 de Coríntios, capítulo 11, 24 e 28. Então a vida dele foi fácil? Não. E o homem ainda continua sendo ousado? Se você tivesse levado a primeira chibatada, já teria desistido? Já, né? Já teria entregado tudo. E para ver se você foi apedrejado, você está doido, pastor? Que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu não vou aguentar esse negócio não. Entre falsos irmãos, sabe? Aqueles irmãos que vêm, às vezes, tem um povinho aí que não é irmão não, é ruim demais. Mas ele sobreviveu a tudo isso. Sobreviveu à fome, sobreviveu à nudez, sobreviveu à perseguição. E ele ainda diz: quem enfraquece? Ele não está dizendo assim, olha, eu sou poderoso, né? Não. Ele pergunta assim: quem que não enfraquece? Eu também me enfraqueço. E quem não se escandaliza? Eu falo assim, eu também me escandalizo. Mas uma coisa é certa: eu continuo confiando naquele que disse para mim fazer a sua vontade. Amém. Então não foi dor, não foi dificuldade, não foi aperto. Eu fico pensando às vezes, quando vocês já foram apedrejados? Nunca. Quando vocês foram assaltados? Nunca. Quantos de vocês? Nunca. O máximo, uma palavrinha mais pesada ali já é o suficiente para muita gente desistir. Mas Paulo sofreu tudo isso, por quê? Porque ele acreditava na chamada do Deus que o havia chamado. E ele ainda fala assim em Filipenses, capítulo 3, no verso 13 ao verso 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele falou assim: eu não alcancei ainda não. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Ele sabia que a sua determinação, ele sabia que a sua ousadia, ele sabia que a sua fé, que a fé que ele tinha em Deus, em Jesus Cristo,
seria suficiente para ele prosseguir para o... Está entendendo o que é ousadia? Está entendendo o que é fé? Não é você andar quando está tudo certo, não. É caminhar quando está tudo errado. É quando tudo conspira contra você, quando tudo dificulta a sua caminhada. Então como é que a gente chega nesse ponto aí? A gente precisa, na verdade, de um alvo. Você precisa de um objetivo. Você precisa de uma meta. Você precisa de um objetivo, amém? A sua vida tem que ter um objetivo. Você precisa de um alvo. Aonde você quer chegar? Você precisa de uma meta. Meta é aquilo que nós fazemos todos os dias para alcançar o objetivo, para atingir o alvo. Amém, Jesus. Não tem coisa melhor do que a gente vê, é aquele que, qualquer esporte que você for praticar, é um exemplo de determinação, de meta, de objetivo, está tudo ali. Amém, Jesus. Então eles querem o quê? Querem ganhar o campeonato. Muito bem. O campeonato é quando? É tanto. Ok. O que eu tenho que fazer? Eles têm que treinar, têm que se esforçar, têm que fazer tudo que tem que ser feito. Então existe uma meta, existe um objetivo, existe o quê? Existe algo que eles precisam alcançar. Então tem um alvo. Qual é o alvo? O alvo é ganhar o campeonato. Para isso tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Tem que vestir a camisa do time, ele tem que gritar, tem que treinar, tem que fazer. Qual é a meta? A meta é treinar todos os dias. Então eles vão treinar todos os dias. Amém. Quer alcançar o teu objetivo? Quer seguir no teu objetivo? Tem que estudar todos os dias? Então eu estudo todos os dias. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não sei. Qual é o plano? Bom, o plano é que daqui a tanto tempo eu consigo obter isso aí, ok. O propósito qual que é? 21 dias, então eu vou até o último dia. Ainda que chova, canivete, aí eu vou chegar para receber a palavra de Deus. Eu lembro de uma vez, igreja, eu estava trabalhando numa empresa e a gente trabalhava de sábado. Eu trabalhava de sábado para ganhar um pouquinho a mais. Quem aí tem família sabe que às vezes você tem que fazer alguma coisinha a mais para levar um dinheirinho a mais para casa. E quando eu trabalhava de sábado, eu ganhava um dinheirinho a mais. Eu recebia o dinheiro logo na segunda-feira. Eu ficava feliz, né? Porque trabalhava no sábado, recebia na segunda, já tinha dinheiro para a semana toda. Até chegar o pagamento era o que dava alegria para a gente. E naquele mês eu trabalhei direto, de segunda a segunda, literalmente de segunda a segunda. Trabalhava na segunda, trabalhava até de domingo, segunda, domingo. Eu disse, Senhor, eu estou com tanta vontade de estar na tua casa hoje. E justamente naquele sábado o rapaz falou, ô Claudinei, você tem trabalhado tanto, aí vai para casa mais cedo, vai descansar mais cedo. Eu fui para casa mais cedo, eu falei assim, Jesus, hoje eu quero ir na tua igreja, eu quero chegar na igreja, nem que seja na hora do amém. Eu lembro disso hoje. E eu peguei, me troquei, tomei um banho, né? Passei desodorante Rexona lá e tal, e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu sentei, o irmão estava pregando, ele falou assim, dessa maneira eu quero agradecer uma oportunidade, em nome de Jesus, amém. Eu falei assim, amém, assim. E eu pastor, irmãos, vamos levantar e vamos agradecer, porque esse foi uma grande bênção. Está certo que eu disse que eu queria chegar na hora do amém, mas não era literalmente na hora do amém, né? Eu queria receber alguma coisa, amém? Eu queria receber. Eu fui para receber, eu precisava receber, eu estava com sede de estar na presença de Deus, e eu já cheguei e sentei no último banco, que era o último banco que tinha, era o último banco mesmo, né? Aí nisso terminou o culto, o pastor da bênção apostólica, os irmãos já foram saindo, aí o irmão veio na direção da porta, né, já se despedindo, os irmãos ali e tal. Aí o meu irmão falou assim para ele assim, irmão, Deus não te mostrou nada aqui a meu respeito, não. Ele olhou para ele e falou assim, irmão, o que Deus tinha para falar, ele já falou no culto meu. Eu falei, eu nem vou arriscar pedir oração. Quer dizer, como é que você pede oração, chega uma vez do culto e daqui a oração? Eu fiquei quietinho na minha, né? Todo envergonhadinho, eu fiquei quietinho na minha. Só que quando ele passou, eu fui cumprimentar ele, ele olhou para mim e falou assim, homem, assim diz o Senhor, hoje você está sentado nesse banco acanhado, triste, mas o Senhor vai te levantar, e quando Ele te levantar, você vai ser uma tocha acesa, que vai falar a muitas pessoas. Eu fiquei olhando assim, todo mundo ficou olhando para mim, amém. Por quê? Eu tinha uma meta. Por quê? Eu tinha um objetivo. Porque eu precisava, o meu alvo qual que era? O meu alvo era glorificar e exaltar o Senhor.
Eu não estava me demorando porque, eu fiquei 5 minutos a mais no sofá. Não, eu não tive nem 5 minutos, nem sofá, nem nada. Foi só o tempo de tomar um banho e me enxugar lá na rua mesmo, ir embora, porque eu queria. Eu tinha. Você dá risada, né, Bessa? Dá risada. Né? É modo de se dizer, né? Porque muito cabelo, né? Enxugar todo o cabelo, né? Era. Quando tinha, né? Quando tinha. E foi aquilo que alimentou a minha vida. Amém. Então Deus tinha ou não tinha algo para mim? Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Porque se eu tivesse ficado em casa lá de uma maneira preguiçosa, aí não. Eu usei aquilo que eu tinha, o tempo que eu tinha, aquilo que eu pedi para Deus, que eu queria estar na igreja, Ele permitiu, deu todas as condições e eu fui. Amém, Jesus. Então eu sempre guardo essa palavra, Amém. porque essa palavra ela dá para nós ânimo. Essa palavra ela dá para nós o quê? Condições de nós seguirmos. Que é outra palavra de fé. Olha só o que está aqui em 2 Samuel, capítulo 22, o verso 30 ao verso 34, assim: porque contigo eu passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto muralhas. Quem quer saltar muralhas aí, né? O caminho de Deus ele é o quê? Ele é perfeito. E a palavra do Senhor ela é o quê? Ela é refinada. Ele é um escudo de todos que nele confiam. Então a palavra de Deus é um escudo para você, meu filho. Se você se esconder atrás da palavra, toda vez que vier um dardo inflamado, maligno, toda vez que vier uma pedrada do cão tentando derrubar a sua vida, o que você faz? Você levanta o escudo da fé, amém? Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu. Quem é que desembaraça o seu caminho? É Deus. E Ele faz os meus pés como das corças e me põe sobre as minhas alturas. E uma vez eu fui ler a respeito sobre o pé das corças, né? Mas por que ele fala tanto de pé de corça, pé de corça, pé de corça? Porque a corça, ela tem um pé pequeno, um pé redondinho, bem pequenininho. E ela tem uma habilidade de subir nas rochas como ninguém. Então, para ela ser um animal frágil, o que ela faz? Ela se esconde nas rochas. E ela consegue ficar fixo onde ninguém consegue ficar fixo. Então, quando ela tem que se esconder, ela se esconde nas rochas. Os animais tentam chegar, mas não tem condições de chegar até ali e escorrega. Então Deus ele faz os nossos pés e nos coloca sobre as alturas, ou seja, o lugar onde Deus quer colocar você é um lugar onde você não vai ser alcançado pelo seu adversário, não vai alcançar, vai ser alcançado pelo inimigo. Então Ele te coloca nas alturas, Ele te leva acima. Isso é o quê? Isso é uma questão de fé, isso é uma questão de ousadia. Precisamos de fé, precisamos de ousadia, precisamos crescer nesse entendimento de fé. Começa a falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me use para estar num lugar onde ninguém esteve. Eu quero que o Senhor me use para falar algo que talvez nunca ninguém tenha falado para aquela pessoa. Senhor, começa a ter fé, começa a ter ousadia. Senhor, eu quero estar pronto para viver aquele sonho que ninguém nunca viveu. De repente você vai viver um sonho que na tua família ninguém viveu. E Deus está chamando você para viver esse sonho. Deus chamando você para transformar a tua família. As pessoas vão olhar para dizer você, mas ele conseguiu, também a gente consegue. Sim. Ele venceu, também a gente vence. Amém. Olha só que coisa gostosa, coisa interessante, né? Agora à noite eu saí lá com a Luísa, né? Fomos lá, nós fomos andar. Eu falei: Luísa, é assim, faz o exercício desse jeito. Ela fez o exercício, fez o aquecimento do jeito certo. Eu falei assim: agora nós vamos dar uma volta. Então nós vamos dar uma volta. Daí ela falou assim: pastor, e agora a gente vai correr? Ela queria correr. Eu falei: não, hoje nós não vamos correr. Hoje nós vamos caminhar e vamos caminhar forte. Então vamos caminhar forte. Eu falei: agora nós vamos caminhar no seu passo. E ela caminhou no passo dela e a gente foi seguindo o passo dela. O que foi provado ali? Que nós temos um objetivo, que nós temos uma meta, que nós temos um propósito. Sem objetivo você não chega a nenhum. Amém. Sem propósito você não chega a lugar nenhum. Sem uma meta, sem um plano. Você tem que ter um plano para a tua vida. Não pensa você que você vai chegar aqui e a gente vai fazer como no caso lá de Naamã, né? Naamã está naquele perrengue tremendo lá, leproso, general, é bacana, é poderoso. Daí a menina fala assim: se ele estivesse lá na minha terra, lá na minha terra tem um profeta. O profeta ia orar por ele e ele ia ser curado. O que a menina disse?
Que se o profeta lançasse uma palavra sobre ele seria o quê? Curado. E aí Naamã vem de que jeito? Todo cheio de pompa, vai diante do rei, porque naquele tempo eles acreditavam que o rei era o profeta. E o rei falou assim: rapaz, tu veio com o homem errado, não sei o que resolve esse problema não. E Eliseu está sabendo o que está acontecendo lá. Ele falou: você manda ele vir conversar comigo aqui, manda ele vir conversar comigo aqui, cheio de que? De ousadia. Nem saiu da tenda, ó, manda um recado para ele, mas o camarada é general na mão, o problema dele, quem está doente é ele, não sou eu. Está entendendo, Daniel? O problema é dele, não é meu não, quem está doente é ele, não sou eu. Fala para ele o seguinte, que ele tem que tomar banho, tá? Vai lá se lavar, vai tomar banho. Lá no Rio Jordão, ele falou assim: o quê? Sou leproso, mas eu sou orgulhoso. Sou leproso, mas eu sou soberbo. Sou leproso, vou voltar para minha terra com a minha soberba e com a minha lepra. Tem muito crente que é desse jeito. Sim, é verdade. Eu não vou me dobrar, vou dobrar nada, vou fazer isso, vou fazer nada. Só que ele tinha um lado bom, porque veja que a menina se preocupou com ele. Veja que os seus soldados se preocuparam com você. Meu general, deixa eu falar um negócio aqui, né? Ele não pediu coisa difícil não. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você ia fazer. Mas ele te pediu uma coisa fácil. Vai lá. Vai mesmo. Ele não pediu nada difícil não. Eu vou lá fazer. Compreende o que eu estou dizendo para você? Sim, pai. Que muitas vezes Deus pede para nós coisas fáceis, mas são coisas que vão tirar de nós a nossa arrogância, a nossa soberba. E aí a gente vai ter que descer, e ele tem que descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele voltou, ele voltou com a pele de bebê. Ele voltou melhor do que estava. Sabe por quê? Porque quando Deus entra na vida de alguém, ele transforma alguém melhor do que estava. Então deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus trabalhar. Fala assim: Senhor, eu quero me libertar dessa lepra, eu quero me libertar. Entra com ousadia na presença de Deus. Eu quero me libertar dessa lepra, eu quero me libertar desse problema. Senhor, eu preciso alcançar esse objetivo. Senhor, eu preciso. Entra com ousadia. Deus se agrada daqueles que têm o quê? Ousadia. A rainha Esther teve ousadia. É verdade. Mas antes dela entrar na presença do rei, o que ela fez? Ela foi se jejuar, ela foi se preparar, amém? Ousadia, meu querido, é você se preparar. Amém. Então, se prepara. Amém. Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 17, você tem dia 18, você tem dia 19, você tem dia 20, para em 3 dias você receber a tua vitória e chegar no dia 21 com ousadia, dizendo assim: aquilo que o Senhor prometeu para mim, o Senhor fez. Aquilo que o Senhor prometeu para mim, o Senhor fez. 21 dias é marcado por desafios, por metas, por coisas que parece que não vai acontecer, mas acontece. Acontece no último dia, acontece no último dia, não. Aconteceu durante todo aquele tempo em que você esteve participando do propósito, com fé, com ousadia. Isso está crescendo, isso está nascendo. Você vai chegar no momento que você vai dizer: chega, acabou, basta, é agora, é isso que eu quero para a minha vida. Isso é ousadia, isso é fé. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai ser dessa maneira, vai ser dessa maneira. Eu não sei de que maneira, pastor, eu não sei de que maneira, mas eu vou entrar nesse céu aí, eu vou colocar as minhas mãos lá naquele lugar lá, e eu vou trazer a minha vitória. Eu vou trazer, eu não aceito meia vitória, eu não aceito meia bênção, eu não aceito uma parte, eu quero tudo. Deus prometeu tudo, então Ele vai me trazer tudo. Amém? Temos 3 dias aí para você se revestir de fé e de ousadia. Será que você está preparado para isso? Está preparado para essa vitória? Ou você vai deixar essa vitória passar lá? Será que você é daqueles que avançam? Ou será que você é daqueles que retrocedem? Nós somos aqueles que avançam, amém? Nós somos aqueles que vencem. Nós somos daqueles que começam e daqueles que terminam. Nós não somos daqueles que ficam contando história. Nós vamos vencer e sermos mais que vencedores daquele que já tem dado a vitória para nós.
nome de Jesus, amém? Então eu quero orar por você nessa noite, que precisa se revestir de fé e de ousadia, que você seja um Gideão, que você seja um Davi, que você seja um Elias, que você seja um Paulo, que você seja uma Esther, que você seja alguém cheio da presença de Deus, que Deus te leve a lugares, que Deus complete a obra, que Deus faça o milagre acontecer. Pastora Sheila, eu quero dizer assim no nome do Senhor, que o Senhor está te chamando para um desafio, e esse desafio está nas tuas palavras. Existe uma chave que está nas tuas mãos e nas tuas palavras. A hora que você virar essa chave, você vai ver o que Deus vai fazer de uma maneira sobrenatural. Eu vejo Deus abrindo de uma maneira sobrenatural, mas o Senhor vai te levar nessa chave. Eu não sei se Ele vai te acordar na madrugada, eu não sei se Ele vai te levar no sonho, eu não sei se você vai abrir a palavra, eu não sei se vai ser na hora que você vai buscar, eu não sei se alguém vai chegar e vai dizer a palavra para você, mas existe uma palavra que está nas tuas mãos, e é essa palavra que vai virar a chave. Vai marcar o teu ministério. Guarda isso, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja? O Senhor está aqui. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que Deus está trabalhando conosco, está quebrando cadeias, está quebrando grilhões. Pai, em nome de Jesus, eu entro com ousadia, Pai amado, diante do Senhor, por causa da palavra que já foi dita, Pai amado, que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é aquele que desembaraça os nossos pés, que o Senhor é aquele, Pai amado, que dá vitória, meu Pai amado. Ainda, Pai amado, que ninguém creia, eu creio. Ainda, Pai amado, que todos achem impossível, eu acho que é possível, Pai amado. Ainda, Pai amado, que eu seja, Pai amado, o restante de uma geração, Pai amado, eu ainda creio que o Senhor tem o poder, Pai amado, para transformar essa situação e trazer a vitória em 3 dias, ó Pai amado. São 3 dias, ó Pai amado. Eu quero a vitória desta viagem, Pai amado, em 3 dias, ó Pai amado. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei quem o Senhor vai incomodar, eu não sei quem o Senhor vai acordar na madrugada, eu não sei aonde que o Senhor vai tocar, Pai amado, mas eu creio, Pai amado, que no dia 21 de abril, Pai amado, eu estarei de posse da minha vitória, estarei de posse da vitória dessa viagem, Pai amado, estarei, Pai amado, porque esse é o grande objetivo. Então eu creio, Pai amado, que nessa hora, com ousadia, com atrevimento, cheio de fé, eu creio, Pai amado, da mesma maneira que os teus filhos, ó Pai amado, estão clamando aqui, Pai amado, pedindo ao Senhor, ó Pai amado, por algo que somente o Senhor pode fazer, Pai. São 3 dias, são 3 dias, são 3 dias, são 3 dias, ó Pai amado. Então renova e transforma e dá vitória para os teus filhos, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, nós vamos aqui nos despedindo, mas amanhã a gente volta no nome de Jesus, logo em seguida. Vamos adorar a igreja, vamos adorar ao Senhor, igreja, porque o Senhor é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. Vem comigo amanhã, na fé do Senhor, vem comigo amanhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus.